Bom, obrigada, Tati. Obrigada, Stock Forbes. Carol, perdi você. Por nos receber aqui, né, parceiro já há algum tempo. E, bom, ao BID também, eu vou falar aqui hoje especificamente de um relatório que a gente está lançando ele na versão física pela primeira vez hoje. Tem algumas cópias ali para quem se interessar. Se não tiver suficiente, a gente compartilha depois por e-mail também. Bom, meu nome é Tatiane Gasparotto, eu sou representante para a América Latina da Climate Bonds Initiative. A CBI é uma organização internacional que tem algumas linhas de atuação, dentre elas o fomento de mercados internacionais para finanças verdes, então onde a gente atua são nos mercados de dívida para um deslocamento de investimentos para soluções de baixo carbono, em vários dos setores que já foram mencionados aqui. E uma outra área que a gente atua é justamente na parte de definição de critérios e harmonização dos standards. Então, quando a Maria estava falando aqui mais cedo, boa parte desse trabalho junto à União Europeia e algumas outras taxonomias locais foi utilizado o standard da CBI para conseguir alavancar alguns dos critérios que já vêm sendo desenvolvidos para cada classe de ativos. Então, bom, tendo dito isso, todos os anos a gente faz um relatório chamado State of the Market, que é um relatório global que ele analisa como que está o mercado global de finanças verdes e faz identifica algumas tendências também. Devido às diversas iniciativas e muito momento que tem sido criado em países da América Latina no último ano, a gente decidiu esse ano, excepcionalmente, eu espero que continue também, a gente fez uma edição só de América Latina e é esse relatório que tem ali, é sobre ele que eu vou falar hoje principalmente. Bom, vamos lá. Então, isso é de forma um pouco mais geral, onde está o mercado de títulos verdes hoje. E aí a gente fala muito de bonds, mas aí eu estou falando basicamente todos os tipos de papéis que estão circulando aí. Esses são títulos rotulados, tá? Títulos rotulados são aqueles que receberam algum tipo de parecer externo e vieram a mercado como títulos verdes. Então, não são títulos alinhados, que são os títulos que não receberam esse parecer, mas que estão alinhados ali com a destinação de recursos. Então, todos esses 168 bilhões que a gente fechou em 2018 e agora a gente passou de 150 bilhões de dólares em 2019 até o momento, são títulos rotulados. E a gente já tem aí um volume acumulado de 635 bilhões em volume de mercado de emissões verdes rotuladas. As emissões da América Latina e Caribe, então, se a gente considerar que a gente tem um mercado aí, enquanto títulos verdes, no cenário global, que começou mesmo em 2012 para 13, e ali a gente começa a ter um crescimento expressivo em 2014. Na América Latina, o primeiro título foi emitido em 2014, a gente foi ter mercado realmente na América Latina 2016 para 2017. Então, até o momento, as emissões da América Latina correspondem a 2% do volume emitido, 1% dos títulos, 5% dos emissores, e a gente tem aí dos 33 países da América Latina, 9 que já emitiram títulos verdes. Então, como é que fica essa divisão? Se a gente der um zoom e olhar para a região, e aí América Latina e Caribe, desculpa, o que a gente vê? O maior mercado é o Brasil. A gente teve uma pequena mudança aí, que acabou sendo um volume significativo, porque a gente tinha o México como sendo o segundo maior mercado, mas houve um problema com um dos bonds que eles emitiram, e aí esse bond acabou saindo, então a gente teve uma troca aí. A gente tem o Brasil como maior mercado, representando 45% das emissões da América Latina e Caribe, e seguido por Chile e México. O Chile é muito alavancado por conta das duas emissões soberanas que eles fizeram há mais ou menos 2 meses. Foram operações, inclusive, certificadas pelo Climate Bond Standard. Teve apoio do BID também. E foi uma emissão muito importante para a região, porque ela atuou como sinalizador para vários outros países. Então, isso despertou tanto o interesse de outros países enquanto governos para possivelmente estruturarem operações soberanas, como também como sinalizador de mercado
para alavancar o lado privado também. Então, essas emissões foram mais ou menos 2,3 bilhões de dólares, mais ou menos, e foram super bem sucedidas, foram as taxas mais baixas da história das captações soberanas do Chile, então também teve um lado aí de sucesso da operação especificamente. Bom, como eu já falei, a gente teve, né, 9 países da América Latina emitindo, e aqui a gente consegue ver uma distribuição. Não sei se isso aqui acende ou não acende. A gente tem uma distribuição dos países. Então, a gente... Deixa eu chegar mais perto. A gente teve aí o Brasil, em 2017, sendo o protagonista, né, onde a gente teve a maior parte das emissões do Brasil. Aí, com as emissões do Chile, isso é volume, tá? Em 2019, teve uma dominância aí, mas a gente continua tendo esses 2 países seguidos pelo México, que também já fez várias operações, Colômbia, Peru, e aí os outros também, Argentina, supranacional, Banco de Desenvolvimento da América Central, por exemplo. Então, é assim que fica a distribuição pelos países. Uma coisa interessante é que a gente tem, no mercado latino-americano, a gente tem uma diferença muito grande entre perfis dos emissores. Então, quando eu olho para o mercado global, quando esse mercado começou, eu tinha, basicamente, bancos de desenvolvimento que estavam vindo ao mercado, até, né, esperado, dando pontapé inicial do mercado, e depois a gente segue para um lado onde eu tenho uma predominância de corporativos, né, de empresas que são as que mais emitem hoje no mercado global, e agora a gente também tem vários soberanos, acho que a gente já está em 14 ou 15 soberanos, se eu não me engano, que já emitiram títulos verdes. Como um setor que cresce, mas a gente tem uma predominância aí dos corporativos. Quando a gente olha para a América Latina, basicamente cada país tem o seu perfil diferente. Então, a gente tem o Brasil mais ou menos seguindo na linha do mercado internacional, então uma dominância das empresas. Aí eu tenho o Banco de Desenvolvimento, que basicamente foi a operação do BNDES. E nos outros países da América Latina eu tenho perfil diferente. Eu tenho a Argentina, por exemplo, que teve emissões de governos subnacionais das províncias. Eu tenho o Chile, que fez a emissão soberana. México, que também foi mais pelos bancos de desenvolvimento. Então, quando eu olho realmente individualmente por país, eu tenho um perfil muito diferente e muito único. Então, cada mercado ele vai se desenvolver de uma forma muito específica. Tem mercados que precisam de um nível de regulação lá em cima, tem mercados que vão seguir pelo caminho privado, e tem mercados, por exemplo, que eu tenho um protagonismo dos governos locais enorme, por exemplo, Estados Unidos. Então, quando eu olho o mercado norte-americano, que oscila ali entre o primeiro e segundo do mundo com a China, são basicamente os governos locais utilizando títulos verdes para financiar a infraestrutura local, tá? Basicamente transporte e água. Quando eu olho a China, por exemplo, eu tenho um alto nível de regulação, claro, mercado chinês, né, tudo é extremamente regulado, mas que também está entre o primeiro e o segundo maior mercado do mundo. Então, um outro olhar para esse volume de emissões, eu esqueci de falar quanto que está as emissões, na verdade, mas a gente está em mais ou menos 13 bilhões de dólares acumulado. Desde que a gente fechou o relatório, a gente teve que colocar uma data de corte, a gente já teve mais emissões. Então, do Brasil, 5,13 bilhões de dólares, e que a gente também já está com mais operações saindo. Quando a gente olha para a destinação dos recursos, então, o que está sendo financiado? No mercado global, a gente sempre teve um protagonismo do setor energético por uma questão muito simples, que são os ativos que todo mundo entende, tá? São os ativos óbvios, energia renovável, tanto o investidor quanto o emissor reconhecem de imediato, e hoje representa mais ou menos 1/3 do mercado internacional. Quando a gente olha para a América Latina e Caribe, a gente continua tendo energia com uma participação importante, 44%, mas o que chama a atenção na América Latina é justamente o setor ali que está com 20% verde, que é o setor de uso da terra. E provavelmente é um dos setores que tem maior potencial nos países da América Latina e Caribe para acessar o mercado de finanças verdes. A gente teve pouquíssima participação desse setor no mercado internacional, e realmente, enquanto região, é a maior região que
que aparece com o setor de uso da terra. Isso foi muito levado pelas emissões das papeleiras no Brasil. Tá? As principais, as três grandes, eram três, agora estão duas, empresas de papel e celulose, todas emitiram títulos verdes, e isso está boa parte por trás, e inclusive uma outra também do Chile, que está por trás desses 20% aí. Mas o que eu queria chamar a atenção é também para os outros setores. Então, quando a gente fala de títulos verdes, e foi falado aqui pela Maria, a gente pensa sempre nos ativos que a gente já conhece, mas, na verdade, a gente tem a possibilidade de emitir títulos verdes em praticamente qualquer setor da economia. Claro, a gente tem exclusões claras, setor de petróleo e gás, por exemplo, mas a gente consegue, com critérios de eficiência e níveis mínimos a serem atendidos, a gente consegue acessar em praticamente qualquer setor da economia. Bom, conclusão. A gente preparou quase uma wish list aí do que a gente sugere e propõe para que a gente tenha cada vez mais um mercado de títulos verdes regional e emissões vindas dos países da América Latina e do Caribe. Então, uma coisa que é importante é eu ter maior diversidade de emissores. Né? Então, como eu mostrei ali, cada país tem um perfil que teve uma predominância, mas o ideal é eu ter tantas entidades de fomento, quanto governos, quanto subnacionais, quando isso for possível, nem todo país pode ter esse tipo de operação, quanto empresas para impulsionar o mercado. Emissões do setor público, como eu falei, atuam como sinalizadores de mercado, então ela tem um papel não só de, claro, ajudar a financiar o déficit de infraestrutura, posicionar o país, mas também de alavancar o mercado e de trazer os outros atores aí. Investimentos em agricultura sustentável, como eu falei. Economia azul também está com bastante destaque no relatório, e economia azul a gente quer falar, se refere mais à parte de oceanos e costas, é isso que está descrito lá. Bancos de desenvolvimento, então a gente pode, eu acho que muito do que o BID tem feito exatamente de apoiar operações no desenvolvimento do mercado, seja com assistência técnica ou até nas capacidades financeiras de diferentes bancos de desenvolvimento, ao entrar para destravar certos pontos de operações, mas reconhecendo que a gente tem todo um capital privado que quer entrar. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente precisa no mercado. E, por fim, maior... a gente, falei de políticas públicas e todo tipo de incentivo, e aí eu não quero dizer incentivo fiscal, eu sei que a gente está muito nesse momento, eu tenho até medo de falar essa palavra, a gente quer falar de políticas que ajudem a impulsionar o mercado e amadurecer o mercado de capitais de forma geral, e, por fim, maior transparência e visibilidade. Então, o grande atrativo do mercado de títulos verdes é justamente que o investidor sabe onde o recurso dele está sendo aplicado, na maior parte das vezes, quando eu tenho um parecer externo que está olhando isso, e pensando nisso, e eu acho que a Maria vai falar mais sobre isso, o BID está estruturando uma plataforma que vai justamente aumentar e contribuir com o componente de transparência nas transações de títulos verdes. É isso. Obrigada.